Olá, bem-vindos ao canal Diversão e Tecnologia. Então aqui tem a fonte de bancada ajustável de 0 a 30 volts, corrente aí de 5 amperes. E hoje eu vou falar sobre um circuito que tem aqui na fonte que ela é muito importante, já que a fonte ela é parrudona, tem aí uma corrente alta, né, para disponibilizar então para carga. Então vou falar hoje sobre um circuito muito importante. A maioria das fontes pode ser que não tenha, mas deveria ter, que é a parte de proteção da fonte. Se você ainda não viu o funcionamento completo aqui da fonte de bancada, é legal dar uma olhadinha aí nos vídeos anteriores aí no canal, onde eu explico aí o funcionamento da fonte, todas as suas funções, características, bem como no outro vídeo também falando sobre essa placa aqui, que é a parte de instrumentação, onde tem o voltímetro, o amperímetro que faz aí o monitoramento então, da tensão e a corrente de saída da fonte. Tem outras informações sobre o sistema de proteção da fonte. Também na fonte aqui tem o controle de temperatura, quando a saída aqui é aquecer, a etapa de potência aquece, o sistema ali de resfriamento entra em funcionamento. E na parte de proteção, que é onde eu vou falar hoje sobre essa função da proteção, tem algumas características aqui, como por exemplo o sistema de aviso quando a fonte entra no sistema de sobrecarga. Tá? Tem outra função ali também que é o LED. O LED acende avisando que o sistema de proteção foi ativado e no display também aparece. Então todas essas informações tá lá nos vídeos onde eu explico o funcionamento completo da fonte de bancada. Tem aqui tensões, além da ajustável, ainda tem as tensões fixas de 5 e 12 volts, estabilizada, corrente aí de 1 ampere, 1 ampere e meio. Então uma fonte bem caprichadinha, boa para ser usada na reparação e manutenção de equipamentos. Então hoje eu vou falar sobre um componente importante aqui na fonte, que é o sistema aqui do limitador de corrente. Qual é a função desse limitador de corrente na fonte? Bom, esse limitador de corrente é esse resistor aqui. O que ele faz? Ele controla a quantidade de corrente que pode ser drenada pela carga. Acima do valor pré-determinado então pelo resistor, a fonte entra no modo de proteção. Também tem a função de curto-circuito. Caso aconteça alguma curto-circuito aí na etapa de saída da fonte, o sistema de proteção ele é ativado, evitando danos tanto para a fonte quanto para a carga que está sendo utilizada. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre a função desse resistor no circuito. Ele faz parte do sistema de proteção, do modo de proteção. Então, em conjunto com outros componentes aí, o sistema de limitação de corrente então, é importante para a gente ter no nosso circuito. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a função do resistor limitador de corrente, ou shunt, ali da fonte. Vou falar um pouquinho sobre as características dele e também como a gente faz para escolher o valor correto para a quantidade de corrente que deseja que a fonte drene. Bom, primeiro a fonte tem que suportar a quantidade de corrente que vai ser drenada pela carga. E depois o resistor vai ter que ser bem dimensionado para poder fazer então esse sistema de proteção. Como que ele funciona? Então, o resistor ele está ligado ali então em série com a carga. Né? O que vai acontecer? Então, toda vez que eu alimentar a carga, vai haver uma queda de tensão sobre um resistor, e é essa queda de tensão que a gente vai utilizar aqui para poder fazer então o sistema de proteção, que vai fazer o ativamento do sistema de proteção. Então, vem lá do GND da fonte, passa pelo resistor, vai fazer o limite da corrente e depois aqui vai ter a saída que vai para a carga, né? Como está marcado aqui na sequência então do nosso esquema. Outro componente que faz parte do sistema ali de proteção da fonte que eu estou utilizando é o SCR. Esse componente ele tem 3 terminais. Um terminal dele que é o gate, que é o disparo,
E é através desse disparo que vai fazer com que o sistema de proteção entre em funcionamento, desligando a saída, a etapa de proteção, desligando então ali a saída para poder fazer o controle então da carga no modo de proteção, desligando para não ocorrer nenhum risco em caso de alguma avaria, tanto da carga quanto da própria fonte. Então, observando ali o SCR, ele tem 3 terminais. O gate, que é o gatilho, o disparo. Depois tem ali 2 outros pinos que parece igual, semelhante ao diodo. Temos o anodo e o catodo. E como que funciona o diodo? Então, observando aqui no esquema, a gente vê que tem uma tensão ali, ó, de 0,7 volts ou 700 milivolts. O que é esse 700 milivolts? Essa é a tensão de ruptura que faz com que, atravessando essa tensão, o diodo começa a conduzir. Tá? Então, toda vez que você colocar ele no circuito e essa tensão de 700 milivolts for alcançada, o diodo começa a conduzir no circuito. O SCR, ele só vai conduzir quando tiver lá esses 700 milivolts no gate, para poder fazer então o gatilhamento dele, liberando então a corrente ali entre o anodo e o catodo do componente. Tá? Então, toda vez que atingir esses 700 milivolts, o componente conduz. Então, é através dessa queda de tensão que vai ter em cima do resistor é que nós vamos utilizar aqui para poder fazer o que? O gatilhamento dele com essa queda de tensão de 700 milivolts que a carga vai dar quando ela atingir a corrente máxima de 5 amperes. Só para ter uma questão já de valores, vamos ver aqui, ó, volts por ampere. Então, a cada 1 ampere de drenagem da corrente, nós vamos ter 140 milivolts de queda de tensão sobre o resistor. Como que chegou nesse valor? Bom, utilizando ali o 0,7 volts, que vai ser a nossa tensão de referência para poder fazer os cálculos do valor do resistor, dividindo ele pela capacidade máxima de corrente da fonte, a gente chega no valor de 140 milivolts por ampere. Então, essa é a tensão que nós vamos utilizar para poder fazer os cálculos do valor do resistor para a fonte para entrar no modo de proteção. Então, no esquema agora a gente vê aqui, ó, da onde é o ponto em que se tira essa queda de tensão, esses 700 milivolts, para poder injetar lá no gate do SCR. Bom, aqui ó, tem a carga que vem lá do positivo da fonte, passa aqui pela carga. O negativo da fonte, em vez de ligar direto lá na saída da fonte, no negativo, então ela é ligada no terminal do resistor. Então, nesse ponto aqui, quando a carga drenar os 5 amperes, vai ter aqui a queda de tensão de 700 milivolts, que vai fazer o quê? Com que o SCR então tenha um disparo no gate dele. Aqui no esquema então mostra como fica então a configuração do SCR ligado aqui no modo de receber o sinal dos 700 milivolts. Então aqui a gente vê que tem a carga, a queda de tensão sobre o resistor. E o SCR então é ligado bem nesse ponto aqui, ó, na série entre o negativo da carga com o terminal aqui do resistor. E aqui tem o gate interligado aqui, onde vai ter a detecção dos 700 milivolts, que é responsável ali para poder fazer o que? O disparo do SCR, que vai enviar então esse sinal aqui para o resto do circuito do modo de proteção. Então aqui nesse esquema a gente vê aqui várias resistências ligadas aqui em paralelo, que serão as cargas que vamos utilizar para fazer o teste ali na prática, para demonstrar então as quedas de tensão que vai ser composta a cada carga que a gente vai colocar no circuito em teste. Né? O que acontece aqui? Ó? Então, para cada resistência que está ligada aqui em paralelo, o que tem? Aqui vai ter o mesmo potencial, tá? Mesmo nível de tensão vai para todas as resistências. Porém, a cada resistência que for ligada, o que vai acontecer com o seu valor? Ele vai diminuir. Conforme vai diminuindo o valor da resistência, a corrente vai aumentando. Então, quando a resistência for maior, vai ser menor a corrente. E quando for
menor o valor da resistência, maior será o valor da corrente. A hora de fazer a prática, a gente vai identificar então essa diferença entre a resistência e a corrente. A partir de agora, vamos ver aqui como a gente faz o cálculo para chegar no valor da resistência exata ou a mais próxima para aquela corrente que a gente precisa que faça o controle do nosso sistema. Bom, aqui utilizando a fórmula será utilizada a lei de Ohms. E o que nos diz a lei de Ohms? Nos diz que para encontrar o valor da tensão, nós precisamos saber que o valor da corrente circulante no circuito vezes o valor da resistência equivale ao valor da tensão. Tá? Então, essa é a forma de poder fazer então os cálculos que nós vamos fazer para poder utilizar o valor correto da resistência. E aqui na pirâmide nós temos o quê? Que no topo tem a tensão ela é medida em volts. E podemos utilizar a letra V como símbolo para identificar que é o valor em tensão. A corrente ela é medida em ampere, tá? Então os amperes é a medida de corrente, ou a intensidade a gente pode usar o I. E para identificar então que estamos utilizando a corrente, vamos utilizar a letra A. E a resistência ela é medida em ohms. O símbolo é parecido com o foninho de ouvido, né? Que é a letra grega ohms. E pode ser usado também a letra R para identificar o valor de resistência. Bom, agora aqui os cálculos. Então, para fazer o cálculo aqui para chegar no valor da nossa resistência, nós precisamos o quê? Para achar o valor de uma das grandezas, nós precisamos ter pelo menos dois outros valores. E o que nós temos? Bom, nós temos o valor da corrente que vai ser drenada máxima, que será de 5 amperes, e a tensão que nós precisamos, que é a tensão da queda de tensão, que é em torno de 700 milivolts. Então, passando para a fórmula, o que vamos fazer? Vamos isolar a grandeza que a gente precisa, que é o valor da resistência, e vamos utilizar os outros dois valores. E pelo triângulo, o que acontece? Nós precisamos saber o valor da resistência. Então, olhando pelo triângulo, é fácil saber qual o cálculo que nós vamos fazer. Nós vamos pegar o quê? O valor da tensão e dividir pelo valor da corrente. Fazendo isso, dividindo então o valor da tensão, como na fórmula, pelo valor da corrente, obtemos o quê? Vamos obter o valor da resistência, que é em torno de 0,14 ohms. Né? Então, esse é o valor do resistor limitador de corrente que nós vamos precisar para que, quando atingir os 5 amperes que a carga vai drenar, lá na queda de tensão, que vai ser enviado para o nosso gate do nosso SCR, então vai ter o valor de 700 milivolts. Agora tem um problema, que é encontrar esse valor comercial para poder colocar na fonte. Se você não encontrar o valor comercial, o que vai ter que fazer? Vai ter que fazer agora alguns cálculos, alguns tipos de associações de resistores para que possa chegar então ao valor que se precisa. E como se faz isso? Fazemos vários tipos de associação. Por exemplo, em série, onde somamos os valores dos resistores para obter um valor. Ou em paralelo. Em paralelo, o que acontece? Para obter o valor da resistência total do circuito, a gente vai pegar e colocar resistores em paralelo, como está no circuito, para que possa se dividir o valor dessas resistências e obter o valor da resistência que a gente precisa. Tá? E como a gente faz isso aqui? Bom, em circuito em paralelo, o que acontece? O mesmo nível de tensão será o mesmo em cada uma das resistências. Porém, o que acontece com o valor da corrente? O valor da corrente será dividido pelo valor de cada resistência. Então, para chegar ao valor que precisamos, teremos de tomar alguns cuidados ao fazer esse cálculo. Para fazer o cálculo, existem vários tipos de fórmula que a gente pode utilizar. No caso aqui, como nós vamos utilizar apenas duas resistências, ao qual eu já dei até alguns valores de resistores comerciais, e a gente pode encontrar no comércio. Então, o que acontece aqui? Ó? Para R1,
eu dei um valor de 0,39 ohms. E para o R2, o valor entre 0,22 ohms. Se em um circuito paralelo eu tiver duas resistências iguais, basta eu pegar um valor de uma resistência e dividir pela quantidade de resistência que eu tenho no circuito e eu já vou chegar ao valor. Porém, quando eu utilizo duas resistências diferentes, eu preciso utilizar alguma outro tipo de forma. E qual seria essa forma que eu vou utilizar? Vou utilizar qual? Essa aqui é do produto pela soma. E utilizando então essa forma aqui do produto pela soma, quando eu chegar no valor total, o meu valor será menor do que o valor da menor resistência que eu encontro no circuito. E o que nos diz essa fórmula aqui? Nos diz que para encontrar o valor da resistência total ou equivalente do circuito, vou multiplicar o valor de R1 pelo valor de R2 e dividir pela soma de R1 por R2. Como já tenho os valores aqui entre R1 e R2, basta transportá-los para a fórmula. Então, transportando aqui os valores para a fórmula, ficaria da seguinte forma: 0,39 vezes 0,22, eu obteria o valor de 0,0858. E a soma das duas de 0,39 por 0,22 seria 0,61. Aí é simples, basta dividir os valores e eu vou obter o valor que eu preciso da resistência equivalente, que é o valor de 0,14065 mais alguma coisa na calculadora, que eu chego no valor da resistência total, que é o valor da resistência que eu preciso para o meu circuito de proteção. Como ainda não cheguei no valor total do meu resistor, eu ainda preciso fazer mais algumas confirmações para saber exatamente se aquele resultado que eu obtive é exatamente o que eu vou precisar para o meu circuito. Aí eu preciso conferir se os valores obtidos vão suportar a capacidade da corrente máxima do meu circuito. Para isso eu vou fazer o quê? Vou verificar o valor da corrente total. O valor da corrente total utiliza-se também de uma outra forma, que é essa daqui, que a corrente ela é igual a tensão dividido pela resistência. Lembrando que o valor da minha corrente total será dividido pelos valores das resistências que eu tenho, de R1 e R2. E aqui então eu vou ter o valor da corrente I1 e I2. R1 ela tem o valor de 0,39. Então, quanto maior for o valor da resistência, menor será o valor da corrente que circulará pelo circuito. E R2 tem o valor de 0,22. Então, a corrente no valor aqui em R2 será maior do que a corrente em R1. E depois, para saber se os valores dos dois resistores em paralelo será satisfatório então para a capacidade de corrente, basta somar os dois valores das correntes encontradas e eu chegarei ao valor da corrente total que circula no meu circuito. Transportando então os valores para a fórmula, vamos chegar na seguinte equação. I1 vai ser igual o valor lá da tensão, a tensão é 0,6 dividido pelo valor de R1, que é 0,39. Vamos obter então um valor para I1 de 1,795 amperes. Fazendo o mesmo cálculo agora para I2, basta dividir então 0,7 pelo valor da resistência, que é 0,22, e em I2 vamos ter uma corrente de 3,18 amperes. Somando então o valor de I1 e I2, vamos obter o valor da corrente total do circuito de 4,975 amperes. Aproximadamente os 5 amperes que vamos fazer o controle então no circuito de proteção da fonte. Então temos que a corrente total do circuito é 4,975 amperes, dividido pelos valores das resistências I1 e I2, vamos ter a corrente I1
com valor de 1,795 e a corrente em I2 de 3,18 amperes. Para finalizar então o cálculo do nosso resistor, precisamos ainda determinar qual é a potência máxima que o resistor vai suportar quando a corrente total drenada pela carga for de 5 amperes. Bom, então supondo que a carga vai puxar, então drenar essa alta corrente, o resistor vai ter então uma perda. Essa perda vai ser o que? Em forma de calor. Então ela vai dispensar uma parte do trabalho que vai realizar aqui no circuito em forma de calor. Por isso é muito importante determinar qual é a potência do resistor. Para determinar a potência, utilizamos de novo o triângulo, porém agora o triângulo na forma de potência, que nos diz que a potência é igual ao valor da tensão multiplicado pelo valor da corrente. Tá? Então o cálculo agora é bem fácil, basta eu pegar o valor da tensão, que é 0,7, multiplicar pelo valor da corrente total, que é de 5 amperes. Vamos obter então um valor de 3,5 watts para o nosso resistor limitador de corrente. O valor comercial mais utilizável é o de 5 watts, que é esse resistor aqui. Tá? Então, esse resistor aqui é um resistor de 5 watts, encontrado no comércio, mais fácil, para poder aguentar então essa corrente que vai ser drenada pela nossa carga. Então chegamos no valor total do nosso resistor, que é de 0,14 por 5 watts, utilizando então um resistor de fio que vai suportar então essa potência drenada pela fonte. Algo que temos de levar em consideração ao se fazer os cálculos com os valores exatos, valores reais, é a tolerância dos componentes. Tá? Então, cada componente tem uma tolerância e essa tolerância ela deve de ser compensada na hora de fazer os cálculos aqui. Por quê? Porque haverá diferenças entre o valor feito nos cálculos e o valor lido pelos instrumentos, referente então à tolerância do componente e o próprio componente no circuito, onde vai ter a associação de outros componentes que vai fazer então alterações nos seus valores. Mas nada que impede o funcionamento do nosso circuito de proteção. Agora vamos ver aqui na prática o funcionamento da fonte e os cálculos que fizemos há pouco. Tá? Eu tenho aqui as cargas, que será esse conjunto de lâmpadas aqui, que vai ser inserido os valores aqui na fonte. A cada carga ligada, a cada lâmpada ligada vai drenar uma certa potência e uma certa intensidade de corrente. Essa corrente será medida através do instrumento do amperímetro, que está ali indicando 0 amperes. Tensão, a tensão ali está de 12 volts, que é a tensão da fonte, e nesse outro multímetro aqui, ele vai mostrar então a queda de tensão através de cada carga que vai ser drenada aqui da nossa fonte. Então, só lembrando que para cada ampere drenado pela carga, vamos ter aqui algo em torno de 140 milivolts, que vai ser referente então a cada ampere drenado. Com a primeira carga inserida, temos ali um consumo de 720 miliampere e temos aqui uma queda de tensão de em torno de 0,07 milivolts. Colocando aqui na escala de 2000 miliamperes, então agora a gente pode observar melhor ali, ó, o consumo de 710 miliamperes e um consumo ali em queda de tensão de 76 milivolts. Como a corrente drenada lá é menos de 1 ampere, então nós temos ali a queda de tensão menos do que os 140 milivolts. Colocando um pouco mais de carga, temos agora um pouquinho mais de consumo, ó, 1 ampere e 400, e agora a queda de tensão aumentou em cima do resistor shunt, que está sendo medido aqui, ó. Está sendo medida aqui a queda de tensão sobre os terminais do resistor. Aumentando agora a carga,
Então, aumentando agora a carga, temos um consumo maior, em torno de quase 2 amperes, e a queda de tensão agora foi para 180 milivolts. Aumentando mais a carga, vamos obter 3 amperes e temos uma queda de 350 milivolts. Aumentando mais a carga. Então, observando que eu aumentei agora aqui a quantidade de carga consumindo, drenando corrente, temos um total agora de consumo aqui, ó, de 4 amperes. E a queda de tensão sobre o resistor está em torno de 420 milivolts. Aumentando mais a carga, nós vamos ter agora um consumo de quase 5 amperes e uma queda de tensão de 490 milivolts sobre o resistor. E agora ele vai entrar no modo de proteção, onde vai ter a sobrecorrente do circuito, que eu vou aumentar todas essas cargas e vou tentar rearmar a fonte, onde ela vai drenar acima dos 5 amperes. Então ela não vai rearmar, por quê? Porque o consumo está superando então a capacidade que foi feito o cálculo aí dos 5 amperes. O modo de proteção está entrando em ação, impedindo que a fonte seja ligada, evitando danos tanto à carga quanto à própria fonte pelo consumo excessivo de corrente. Então a fonte fica no modo de proteção, sendo indicado aqui no display da parte de instrumentação. Abaixando lá a quantidade de carga, eu consigo rearmar a fonte e ela consegue deixar então a carga sendo drenada a corrente suficiente. Então esta aí é a fonte de bancada ajustável de 0 a 30 volts, corrente de 5 amperes, uma fonte ideal para trabalhos em reparação e manutenção.